Ok, agora a gente tem aqui a função filtro combinado. O botão dela é esse aqui, então você clica aqui, ele vai abrir o filtro combinado para você. Para que serve essa função? Nessa função você coloca aqui, nessa lista da esquerda, números ou grupos do WhatsApp. E ele vai verificar se esses grupos ou números são válidos. Ou seja, se eles existem no WhatsApp ou não. No caso dos números, você pode, por exemplo, pegar um número de telefone fixo que não tem WhatsApp. Existem alguns que têm, mas existem aqueles que não têm WhatsApp. Então, se eles não tiverem WhatsApp, eles vão vir aqui para a lista de inválidos. Se eles tiverem WhatsApp, eles vão vir aqui para a lista de válidos. Isso é bom para você, por exemplo, pegar essa lista de inválidos aqui e depois ligar para essas pessoas via operadora para tentar fazer sua venda ali para as pessoas que não têm WhatsApp. Nos envios, como por exemplo no envio privado, ele já verifica se o número existe, se o número é válido, antes de fazer o envio de uma mensagem. E se ele vê que o número é inválido, ele vai deixar lá como falha e vai dizer que o número é inválido. Entretanto, ele vai esperar um delay. Se a sua lista tiver com muitos números inválidos, você vai acabar tendo muitas falhas e, por consequência, tendo muitos delays esperados à toa. Então você pode filtrar aqui e pegar só os números válidos para economizar tempo lá na frente. Na questão de grupos, nós temos links de grupos inválidos. Como eu mostrei lá na pesquisa de grupos, existem alguns grupos que o link pode estar errado ou então o link pode estar redefinido. A pessoa tem um botão lá para redefinir o link do grupo e a partir daí aquele link se torna inválido. Esses links vão vir aqui para os inválidos e os links válidos vão ficar aqui. Quando dá falha lá no envio em grupos, ele também espera um delay. Então, se você filtrar aqui, você pode acabar economizando tempo lá. Então, vamos começar. Aqui a gente tem essa lista a filtrar, que é a lista que você coloca os números ou os links que você vai filtrar. Você pode tanto importar aqui uma lista CSV, quanto digitar manualmente, quanto usar aqui o gerador. Eu vou começar aqui pelo gerador. Como funciona o gerador? Ele basicamente vai pegar aqui um número de telefone inicial que você colocar, e vai colocar em sequência uma quantidade de números que você quer gerar. Então vamos dizer lá que você queira o 5511 987654321 e você quer gerar 50. Eu vou clicar aqui em OK e olha só, ele gerou para mim. Aquele primeiro número que eu coloquei está aqui, então 987654321 e aqui ele vai para o 22, o 23, 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante a quantidade de vezes que eu coloquei lá. Então aqui eu coloquei 50, ele vai fazer isso 50 vezes. Se eu tivesse colocado mais, se eu tivesse colocado 100, ele ia fazer 100 vezes, ok? Então, basicamente, ele gera números sequenciais aqui para mim. Eu vou limpar aqui para mostrar as outras opções para vocês. Então, você clicando aqui embaixo em importar, ele vai te dar duas opções, a partir de um CSV ou TXT ou manualmente. Se você clica em manualmente, ele vai abrir aqui essa janela de adicionar números manualmente. Você pode colocar aqui um nome, se tiver, nesse caso meu nome é Henrique, e um telefone com DDD. Eu posso colocar aqui aquele mesmo, 11 987654321 e vou clicar aqui em adicionar. Olha só, ele vem aqui para baixo. E eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser. Então eu posso colocar Henrique 1, por exemplo, e colocar outro número mais aleatório, mais quebrado aqui. Clicando em Enter, apertando a tecla Enter, ele também vem aqui para baixo. Olha só, agora nós temos 2. E eu posso fazer isso aqui quantas vezes eu quiser. Clicando aqui em OK, eles já vêm aqui para a lista com o nomezinho e o número. Vocês viram lá que no gerador não vem o nome, porque os números são gerados aleatoriamente. E aqui ele vem o nome. Outra coisa que vocês viram, que lá no gerador eu coloquei o 55, que é o código do país. Aqui eu não coloquei o 55. No entanto, se você tenta enviar sem o 55, o programa vai apresentar um erro se você estiver no Brasil. Estes números, eles precisam ter o código do país. Ou seja, se você está no Brasil, o código do país é 55 e ele não está aqui na frente. Para você adicionar o código do país, você tem um botãozinho aqui embaixo, o DDI. Você clicando nele, ele adiciona aqui na frente, olha só. E ele só adiciona nos que não tiverem. Ou seja, nesse caso aqui, esses dois já têm o DDI. Se eu clicar de novo em DDI, ele não adiciona, olha só. Se tivesse outro número aqui, eu vou importar aqui outro número manualmente e vou fazer a mesma coisa, olha só. Vou colocar aqui 11 987654231, por exemplo. Apertei Enter, vou dar um OK. E olha só, esse aqui tem DDI e esse aqui não tem. Se eu aperto aqui no DDI, que é o código do país, ele adiciona só no último. Agora você já sabe importar manualmente e sabe o gerador. Vou ensinar agora a última forma de importação, que é aqui como CSV ou TXT. Clicando aqui, ele vai pedir para eu abrir um arquivo. Esse arquivo pode ter nomes, números, pode ter grupos. Então eu vou importar aqui esse grupo da sorveteria, que são os grupos que eu pesquisei lá na aula do pesquisar grupos.
eles vão ficar aqui no campo de nomes. Olha só. Mas se você importar outra lista com outros dados, por exemplo, uma lista de outro programa como o InstaLead, ele vai vir aqui com outros dados. Então ele vai vir com um nome, vai vir com um número. Pode ser que venha aqui com as variáveis, que são outros campos que pode vir num arquivo CSV. Nosso programa aqui comporta até 7 variáveis. Então você tem aqui tanto grupos quanto números. Se for o caso de só ter grupos aqui na sua lista, ele não vai pedir para você selecionar um número na hora que você iniciar. Como a minha lista aqui tem os dois, ele vai pedir. Se a sua lista tivesse só números, ele também ia pedir para você selecionar uma conta do WhatsApp. Então, ok, aqui a gente tem os nomes, os números, as variáveis, e para que eu vou usar essas coisas aqui? Este número aqui você vai usar para fazer os envios. Então, lá no envio privado, no envio de botões, envio com ligação, todos esses você vai usar os números para fazer o envio para o WhatsApp da pessoa. Esses nomes aqui, essas variáveis que tem ali para o lado, você pode usar dentro da mensagem. Então, por exemplo, você pode ter uma lista aqui com nomes e chamar a pessoa pelo nome na função do envio privado. Então, olá Henrique, olá Pedro, olá João, olá Gustavo. Todas essas variáveis podem ser alternadas por aqui. Então, você coloca lá para ele enviar olá nome e ele vai substituir entre cada um. Isso que não tiver, ele vai deixar vazio. Isso vale para as variáveis também. Então, se a variável 1 aqui tiver uma coluna com os endereços, você pode enviar, por exemplo, olá nome, vi que você está na variável 1. E aí, vamos dizer lá que você enviou para o Henrique, e o Henrique mora em São Paulo. E aí o Zapturbo vai enviar, olá Henrique, vi aqui que você mora em São Paulo. Isso foi um exemplo, mas é para isso que servem essas colunas nomes e variáveis. Aqui você ainda tem a opção de filtrar por número. Então você clicando nesse filtro aqui, ele te dá a opção de manter o início de um número. O que é esse início do número? Você pode observar aqui que esses números começam com 55119. Isso significa basicamente que são números de telefones de São Paulo que são dispositivos móveis, não são telefones fixos. Então eu posso estar filtrando por eles. Se eu colocar aqui 55119 e clicar aqui em OK ou apertar Enter, ele vai manter só os que não têm número e os que começam com 55119. Você pode aplicar isso para outras regiões e outras coisas. Por exemplo, se você quer só números fixos de Curitiba, então você coloca lá 55413 e ele só vai trazer números de telefone fixo de Curitiba. Então é basicamente para isso que serve essa opção aqui, filtrar por início. Então eu importei aqui uma lista de números manualmente, e importei uma lista de grupos a partir de um arquivo. Lógico que você pode importar números também através de um arquivo. Eu vou clicar aqui para iniciar, e olha só, ele vai me dar esse aviso aqui, que o filtro de números oferece um risco de perda de conta. Você pode clicar aqui em OK, e ele vai abrir aqui o seletor para você. Eu vou selecionar aqui a minha conta. Então quando você abrir aqui esse seletor, pode ser que a sua conta não esteja aqui, se caso ela estiver aberta em outra função. Como o programa usa navegadores, eles usam os arquivos da sua conta. Então se você já está com a conta aberta, aquele navegador está usando os arquivos da sua conta. E quando você tentar usar ela de novo, vai causar um erro, porque o novo navegador não consegue abrir os arquivos que o navegador anterior está usando no momento. Então para evitar esse erro, a gente já não deixa as suas contas aparecerem aqui, se caso elas já estiverem abertas. É claro que problemas acontecem. Então pode ser que algum problema aconteça com você e a sua conta simplesmente não apareça aqui, por algum motivo, mesmo que ela não esteja aberta e sendo usada pelo programa. Como você faz para resolver? Tem um botãozinho aqui embaixo, sua conta não aparece no seletor, você clica nele e ele vai te explicar aqui exatamente isso que eu acabei de te falar. Se sua conta já está em uso, ela realmente não deve aparecer. Você está usando ela no momento? Se caso sua conta estiver fechada, você clica em não e ela já vai aparecer aqui para você. Seleciona a sua conta, dá um OK, ele vai abrir aqui o navegador e vai começar a filtrar. Eu vou aguardar aqui. Olha só, filtrou bem rápido aqui, os grupos ele também filtra bem rápido. Para você parar, você clica aqui, ele já vai parar na hora. Então aqui, ele filtrou, este aqui tem WhatsApp, estes dois aqui não tem. Estes links de convite de grupo existem, esses aqui são inválidos. Ok? E esse aqui eu não filtrei, eu parei antes de acabar. Como eu faço para salvar essa lista aqui, para mim continuar depois filtrando? Eu posso clicar aqui em salvar, ele já vai abrir aqui para mim uma pastinha para eu salvar. Eu posso colocar aqui, por exemplo, filtragens restantes. Apertei Enter, olha só, já apareceu aqui para mim em formato TXT. Só tem este grupo, então ele apareceu aqui. Vou fechar aqui e vou dar um OK. Agora eu tenho esses itens aqui.
eu tenho inválidos e válidos. Como eu faço para salvar eles? Eu posso clicar aqui em exportar, e ele vai abrir aqui novamente a janela de salvar como, e eu posso colocar aqui, por exemplo, válidos. Apertar Enter, e ele vai salvar para mim aqui, válidos.txt. Se eu abrir aqui, olha só, está aqui a minha lista de números válidos. Se eu quiser salvar os inválidos, é o mesmo processo. Eu clico aqui em exportar, e ele vai me abrir aqui essa janelinha de salvar. Eu posso colocar aqui inválidos. Apertei Enter ali, ele já salvou aqui para mim uma lista TXT, novamente, dos inválidos. Então você pode ver aqui os inválidos. Eu vou dar um OK aqui. Agora vamos limpar essas listas. Como eu faço aqui para excluir esses itens das listas? Tem um botãozinho aqui limpar, olha só. Limpei todas, agora está tudo vazio, eu posso filtrar outras coisas tranquilamente.